Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro, às segundas-feiras. Nós aqui na nossa casa, você em casa está nos assistindo, você que está nos assistindo ao vivo e você que nos assistirá daqui a um tempo, né? Seja bem-vindo, que Deus abençoe, proteja, ilumine a mente de todos, né? E estamos chegando agora na nossa reta final, né? Como diz assim, hoje, dia 4, estamos a 12 dias do grande dia, que é a nossa festa de Natal com as crianças da comunidade do Nascer do Sol e da Baracela. Estamos a todo vapor. E ainda temos algumas coisas para acertar, como diz assim, na reta final, né? Então, primeiro aviso, segunda-feira que vem e quinta-feira que vem nós não teremos presencial, só online, tá certo? E por quê? Porque nós vamos utilizar o espaço da casa para fazer a organização das sacolas de Natal, né? Agora, para os trabalhadores, segunda-feira à noite nós teremos trabalho. Então, não estaremos abertos ao público, mas estaremos para o trabalho espiritual, então, para os trabalhadores. Tudo bem? Então, dia 11. Dia 14 não vai abrir nem para o trabalho espiritual. Vai estar fechado a casa no sentido de estar agora no apronte final das sacolinhas de Natal, não é? Então, estamos juntando as famílias, não é? E é um trabalho que tem que ser muito bem feito para que a gente não decepcione nem as crianças, nem as famílias, que na hora de vai receber não vai faltar um filho, né? Ou então era filho, foi a filha, né? Quer dizer, então a gente faz todo esse trabalho de conferência de número, tamanho de roupa, porque imagine a expectativa de uma criança para receber um presente, um mimo, e de repente vem um tênis muito grande, ou então vem uma roupa totalmente diferente, ou era de menino, vem de menina. Então a gente faz todo esse trabalho de verificação, tá bom? E a nossa campanha do almoço de Natal, que está na reta final, e ainda temos muito almoço para aprontar, né? Para que a gente possa atender a nossa meta de 500 almoços de Natal, tá certo? Então, hoje teremos o nosso amigo Ronaldo Oliveiros, falando da fé que remove montanhas. Que fé é essa, hein? Consegue remover as montanhas, hein? As montanhas dos nossos obstáculos, né? Ou as montanhas físicas que estão por aí, né? Tá certo? E convidar a nossa amiga Lúcia Lima para fazer os recados finais e a prece também. Por favor, seja bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite a todos. Pessoal, até dia 16 de dezembro, vocês vão me ver bastante aqui na frente, porque nós estamos precisando destas sacolinhas, por favor. Quem pegou essas sacolinhas, que comprou os presentes, nós precisamos que as pessoas devolvam para nós, para que nós possamos colocar os presentes dentro dessa sacola e organizar as famílias. Até hoje à tarde, não sei se as pessoas viram, se não viram, olhe lá no grupo do CEIA e nas redes sociais, que a Cristina postou um vídeo que eu gravei hoje de tarde, fazendo um apelo, porque está faltando muita sacola. E como nós já estamos na reta final, nós precisamos nos organizar. Então, eu peço, por favor, se não puder trazer a sacola aqui para nós, mande uma foto no WhatsApp. Vai estar o meu telefone e o da Sônia aí na telinha. Vocês podem nos chamar no WhatsApp e mandar foto da sacola. Porque chegaram algumas sacolas agora à noite, da Terço Abril, e nós não temos as sacolinhas, essa sacolinha, para colocar os presentes dentro da sacola. Então, a pessoa que pegou, eu não vou no CEIA devolver essa sacola. Ok, mas, por favor, manda uma foto para nós, que nós vamos comprar uma sacola, vamos fazer uma etiqueta e vamos colocar. Porque nós vamos agrupar as crianças, cada família tem vários filhos, nós temos que juntar as famílias. Então, o meu apelo hoje é esse, para vocês trazerem de volta a nossa sacolinha. Tá bom, galera? Muito obrigada a todos.
Então, eu vou fazer a prece. Como nós estamos muito agitados hoje, né? Que o nosso dia foi tenso. Então, eu vou pedir a todos, nesse momento, que sentem nas cadeiras tranquilamente. Solte os ombros, faça uma respiração bem profunda. Vamos deixar os nossos problemas do nosso dia do lado de fora, pois nós sabemos que nós somos acolhidos e tratados pelos amigos da espiritualidade desde os primeiros momentos que entramos nessa casa. Então, vamos agradecer essa oportunidade que estamos tendo nessa noite de receber esse tratamento espiritual. Às vezes eu brinco e falo para as pessoas que não basta ser só o papa-passe, vir a casa, tomar um passe e ir embora. Não, nós temos que fazer a nossa reforma íntima, mudar os nossos atos, os nossos comportamentos, a nossa maneira de tratar o próximo, para que nós consigamos conquistar os nossos objetivos. Então, vamos pedir à nossa Mãe Maria Santíssima e à equipe espiritual desta casa, os dirigentes espirituais, que nos fortaleça, nos proteja, nos ampare e nos dê a sustentação para que nós possamos continuar com o nosso trabalho. E pedimos, então, Pai querido, a permissão para dar início aos trabalhos da noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu vou passar a palavra para esse homem que faz um trabalho maravilhoso de reflexologia, né? De reflexologia. Eu até gostaria de, quando acabar todo esse trabalho, de marcar um... Porque eu adoro uma massaginha no pé, viu? Tá bom, querido? Seja bem-vindo, a palavra é sua. Até amanhã, tá bom? Tá certo o relógio? 20 para as 9? Até 9h30? Não. Hã? 9h10? Com... Levanta o microfone, senão... Boa noite. Está funcionando? Tá. Boa noite, você de casa. Um beijo no teu coração e no coração das pessoas aqui presentes. Vocês estão bem? Eu só escutei ele falar. Vocês estão bem? Ah, pegou no tranco. Não pegou no tranco. Então, tá bem. Eu sempre estimulo as pessoas a dizer, né, se você está bem ou não. Não, sim, não, convicção. Ah, mais ou menos. Oh, fica ruim, né? A vida parece que está empurrando com a barriga, né? A gente tem que valorizar a vida, gente. Olha, parece papo de moralista, mas não é. Valorize sua vida. Por que você está aqui na Terra? Tem um propósito. Um crescimento espiritual. Ah, comer, beber, dormir, procriar, blá, 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 isso aí todo mundo faz. Temos que elevar o nosso pensamento ao alto. Como diz no estudo agora, pouco com o senhor, esqueci o nome dele, Francisco. Né? O Pai Nosso. Por que falar Pai e por que falar Nosso? Pai, porque Ele é o Pai criador de nós. É o Pai cósmico. E nosso. Por que nosso? Porque somos todos irmãos. Essa é a finalidade de compreender o Pai Nosso. Iniciando, né? Todos me conhecem? Então, deixa eu me apresentar, para você também de casa. Meu nome é Ronaldo Oliveiros, eu sou terapeuta quântico e holístico. Não só a reflexologia podal que eu... Cadê a nossa amiga? Já foi embora? E eu aplico a hipnose, o biotoque, várias técnicas que eu uso para ajudar. A nossa amiga está esperando há algum tempo, né? Ela sorriu. E lá a gente faz um mapeamento de como você está. Então é a parte física, psicológica e espiritual. Eu consigo ver pelas entidades, eu tenho clarividência desde criança. Eu não tive escolha, eu fui catado. Eu queria empinar pipa e namorar. Aí os espíritos falaram, as besteiras que você fez no passado, não deixa mais você fazer isso aqui. Ou você se enquadra ou você vai para o Juqueri. Juqueri era um antigo sanatório, né? E eu calei a boca, estou tentando acertar as coisas até hoje. Só faz 54 anos. Tinha 14.
Então, gente, é isso aí. Eu tenho um canal no YouTube com o nome de Amor e Consciência. Já chegamos a quase 18 mil inscritos e quase 3 milhões de visualizações. E gente do mundo inteiro se comunica. Estados Unidos, Canadá, México, Japão, China, vários lugares. Então o pessoal vai mandando mensagem, agradecendo, fazendo pergunta, e isso que eu queria. Levei 10 anos para fazer isso. Não ganho um centavo, porque tem gente que fala, o cara está aí fazendo maior propaganda para ganhar dinheiro, né? Não ganho um centavo. O YouTube não me paga para fazer isso. Pelo contrário, eu que pago ainda as minhas despesas. Mas a finalidade, estou chegando aonde eu queria. Então, se vocês prometem que vão entrar no meu canal, Amor e Consciência. É só se inscrever, tocar o sininho, e lá eu tenho vídeos que toda segunda, hoje já deixei já programado para segunda e quinta, sempre segunda e quinta. Um vídeo de meditação que eu convido você a meditar comigo. Lá eu tenho as mensagens hipnóticas, as mensagens guiadas, e lá você vai ficar 9, 10 minutos comigo ouvindo as mensagens, e depois mais uns 20 minutos da música. E aí você relaxa. Por que a meditação é necessária? Porque a meditação, ela é um relaxamento do corpo, da alma, e vai fazer com que você fique em paz. Nós somos muito agitados. Celerepe. Isso aí o corpo não aguenta. Uma hora, como disse nosso amigo, grita. O corpo grita. Não aguento mais você. E é eu mesmo. Então nós temos que dar um alívio para o nosso corpo. Eu convido todas as pessoas a meditarem, não só lá comigo no canal, a meditar uma vez por dia. Ou duas, se quiser, mas pelo menos uma. Aí você para tudo que você está fazendo, o mundo, e senta e fica quietinho, quietinho, quietinho. Quando você vai ver, você já está numa paz, porque você se permitiu. Agora, se você não se permite, ai meu Deus do céu, você levanta, aí vai no banheiro, faz o higiene, aí sai correndo, pega o carro, vai para o serviço, daqui a pouco está voltando, daqui a pouco está dormindo. Nossa, que loucura. Tem gente que vive no automático. É assim. Não consegue ver quem está do lado, dar um beijo, olá, você está bem? E essa prática é milenar. Tá certo? Muito bem. Você também de casa, por favor, entra no canal Amor e Consciência, tá bom? Muito bem. Hoje eu trago o tema A Fé que Remove Montanhas. Está lá no capítulo 19 do Evangelho. Nós somos capazes de movimentar montanhas, gente? E que montanhas são essas? É literal? É literalmente falando, nós vamos levanta. Pessoa, chegar aqui agora, cadeira levanta e a cadeira vai levantar. Você já imaginou quantos milênios nós vamos ter que ter, né? Quantos milênios para poder ter essa força mental de tirar as moléculas, os átomos dessa cadeira e fazer com que ela levante? Mas um dia é possível, né? Não sei, talvez 2, 3, 4 milênios, né? Não sei. Estou falando milênios aqui. Eu sei que de Jesus para cá a gente continua quase analfabeto espiritual. Vocês concordam comigo ou eu estou sendo muito exagerado? 2000 anos a gente continua errando, fazendo besteira. Todos nós, hein? Você de casa também, viu? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Refazer. A pergunta é, o que fazer? A resposta, refazer. Refaça-se. Faça de novo. Substitua. Acabe com isso. Termine. Olha quantos adjetivos a gente pode colocar aí. Por quê? Porque se a gente não tiver estímulo, tanto aqui da palestra, as pessoas falando, como dos livros, como também do dia a dia, e se a gente não tiver o preparo psicológico e espiritual suficiente para saber lidar lá fora, a gente vai sucumbir. Porque a vida te arrasta. Esse negócio do Zeca Pagodinho dizer, oi, deixa a vida me levar, isso é conversa fiada, viu? Deixa a vida te levar, você vai ver onde ela vai te levar. Ah, mas a gente não tem que entregar na mão de Deus? Oh, é verdade, entrega na mão de Deus, mas faça a tua parte. Agindo. Então nós vamos falar hoje sobre a fé. A palavra fé vem do grego, fides, quer dizer fidelidade.
Então, se nós somos fiéis a Deus, temos uma fidelidade, temos uma conexão cósmica entre Deus e nós. Esse Deus, quem é esse Deus? Deus não é quem. Deus é todo o multiverso que existe, está dentro e fora de nós. Mas, carinhosamente, chamamos aqui no coração de amor. Vocês gostaram? Que bonitinho, né? Novidade, né? Não, não é novidade. Sabemos que é o amor. E este amor não é um raciocínio, é um sentimento. Nós temos que ter o sentimento de amor. Aí o raciocínio sabe trabalhar com esse amor e vai fazer. Por exemplo, não estão fazendo caridade, fazendo as sacolinhas? Eu estava falando para o nosso amigo aqui. Desculpa a franqueza. Desculpa. Vou falar isso que eu falei para ele. Ele sabe que eu estou falando o que eu falei para ele. A maioria das pessoas as famílias, não tirando as crianças, os adultos, os pais, eles vêm aqui assistir palestra regularmente? Se você convidar, eles vão vir? Por quê? Porque não tem interesse. Ah, sacolinha, vou ganhar presente. Ah, eu quero, nem que for para mim vir no centro que eu vou, mas eu quero a sacolinha. Viu? Parece que eu sou cruel? Eu estou sendo realista. A maioria não está nem aí com Jesus. Desculpa. Não está. Eu tenho experiência de 40 e poucos anos com isso. A maioria, sim. Querem só receber o material. Tudo bem, vamos lá, gente. Estamos fazendo a nossa parte. O centro está fazendo a parte dele. Os trabalhadores da casa estão fazendo. Então, essas pessoas não têm a devida consciência de falar, puxa, eu vou começar a participar daquele culto, daquela palestra, né? Porque, nossa, eles são tão legais, eles estão dando para a gente os presentes para as crianças, o almoço, né? Que está ali escrito, né? Então, eu vou participar. Tem essa consciência? Não tem. Tem um centro, sejam bem-vindos, por favor. Tem um centro que eu vou, que eu faço palestra de vez em quando. Sabe o que eles faziam? Para você ganhar a sacolinha, você tem que assistir as palestras. Aí enchia de gente. E um assim. E o outro assim. E o outro assim. E o outro assim. Ninguém queria saber de ouvir palestra. Mas para ganhar, tinha que assistir a palestra. Não é meio forçado? É forçado. Mas é um meio de fazer a pessoa atrair para que elas viessem. Depois da palestra, ia trocar uma ideia. Muitos eram evangélicos, outros católicos, outros não estão nem aí. O mundo é isso, gente. Uns têm fé, outros não têm. Na verdade, todos os 8 bilhões de pessoas na Terra têm fé. Vocês acreditam? São 8 bilhões hoje, né? A humanidade. Vocês acreditam que todos têm fé? Sim ou não, gente? É difícil de acreditar que todos os 8 bilhões têm fé? Mas a maioria, a grande maioria, quase na totalidade, tem fé negativa. Perceberam o que eu quis dizer ou não? Fé negativa. Fé em Deus? Vai dar certo? Eu sei que não vai dar certo. Viu que fé que ele tem? Ele tem uma convicção de que não vai dar certo. Você acha que vai dar certo isso? Leis de atração. Ele já no seu psiquismo já criou aquela atmosfera de que não vai dar certo. Ele já esquadrinhou, já rotulou. Não vai dar certo. E não dá certo. Porque minha vida é assim, eu estou sempre passando mal. Porque está atraindo isso para si. Por que casais muitas vezes se separam? Porque um não dá força para o outro, um quer sugar o outro, e vem vindo. Eu chamo de relacionamento tóxico. Nossa, quantos que eu já recebi lá no nosso tratamento? Então, a fé é misteriosa. A fé pode ser desenvolvida e apurada pelo seu raciocínio, pela sua inteligência. A fé só por si, somente fé, ela fica com o tempo fanática. Vira fanatismo. É incrível, mas vira. E o raciocínio, somente razão, raciocínio, é frio e calculista.
Pode ver. Conheço pessoas extremamente cultas, extremamente inteligentes, mas numa frieza que dá até dó. Tem educação, te trata muito bem, como vai o senhor está bem, tudo certinho, direitinho, mas uma frieza terrível. Como é que pode isso? Pode. A pessoa se fez assim, ela se moldou assim. Então nós temos que ter o quê? A variante, olha, flutuante, de fé com a razão. Olha, isso dá equilíbrio. Se eu não colocar o pé aqui, eu não caio rapidinho? E a nossa vida também é assim, emocional. Caímos rapidinho. Então temos que ter fé em quê? Em Deus? Primeiramente ou não, gente? E se eu disser que não podemos ter fé em Deus primeiro, vocês vão me xingar? Mas tem que ter uma explicação, né? Eu juro que eu não vou fugir, eu vou falar. Você só vai ter fé em Deus quando você tiver fé em você mesmo. Não existe outra maneira de você sentir Deus no teu coração, o amor, sem você ter fé em você, você acreditar em você. Vocês já ouviram falar no filósofo René Descartes? Por volta de 1700 e pouco, ele diz assim, eu penso, logo eu existo. Parece um óbvio, né? Pô, só contaram para o cara, mas é o óbvio, mais óbvio que existe nisso que as pessoas não enxergam. Isso 1700 e tarará, 300, quase 400 anos atrás. Eu penso, eu sou um ser pensante, eu estou pensando aqui, eu penso. Então, se eu penso, eu existo. Se eu existo, eu sou alguém, eu sou uma pessoa. Quem é essa pessoa? Filho de Deus. Pai nosso é o nosso Pai. Pai nosso. Somos todos irmãos do mesmo, filhos do mesmo Pai. Tem alguma novidade no que eu estou falando aqui, gente? Vamos ser sinceros. Não tem novidade nenhuma, todo mundo sabe disso. Mas nós temos que malhar, falar de novo. O palestrante que vier na próxima quinta, na outra, e vai falando, e fala também de outras maneiras, a mesma coisa. Quase igual. Não é? Temos que falar. Eu procuro dar um toque assim de humor, né? Brincar um pouquinho e tal, mas para a gente absorver. Então a fé em Deus só pode ser desenvolvida quando eu acreditar em mim. Quem é que ensinou isso, gente? Fui eu que inventei isso? Não. Foi Jesus. Foi Jesus. Jesus é que ensinou isso. Jesus só amou a humanidade como ele amou, porque ele tinha um grande auto-amor. O amor de Jesus por ele mesmo era muito grande, não no sentido egoísta, mas no sentido altruísta. Altruísmo vem de alter do latim, quer dizer o outro, aquele que ama o outro. Nós amamos os outros, gente, ou a gente só ama os familiares, e olha lá, fora as brigas que a gente tem. Cunhado, olha o cara já veio falando logo no cunhado. Sogra, meu Deus do céu. Tá filmando, hein? De repente a sogra vai te chegar. O que você falou aí de mim? Não é verdade? Parente. Isso, boa colocação. Uma vez um rapaz falou para mim, como eu vou amar a humanidade, como eu vou amar as pessoas se eu me detesto? E ele falou para mim, ele se detesta. Eu falei assim, Senhor, você está testando. Peguei uma bucha. Eu pego gente de todo jeito. Aí eu disse assim, você é um rapaz bacana, bonito, forte, inteligente, está trabalhando, por que se detesta? É porque tem umas coisas que eu não gosto de mim. Então trabalha para melhorar. Pronto. Transforma a porcaria que você tem lá dentro e transforma. Ele olhou assim, quase que eu dei um susto nele. Mas por quê? É choque de realidade. Nós precisamos muitas vezes do choque de realidade. Acorda que você está dormindo. Opa, quase que eu... Como é que é? Ah, agora que eu vi. A gente é assim. Você precisa sofrer para aprender? Por que a gente sofre? Porque a gente é teimoso. A gente é renitente no erro. A gente não aceita mudanças. E mudanças, muitas vezes, é benéfica para nós. Mudar não é geograficamente falando.
Vou mudar de apartamento. Já viu essas pessoas? Vou mudar dessa cidade que eu não aguento mais. Vou mudar de país. Daqui a pouco ela vai, vou mudar de planeta. Mas não dá, né? Então tem que ficar no planeta Terra. Ela muda tudo, menos de quem? Ela mesma. Então é preciso que a gente tenha fé. Mas, seguida de quê? O que falta? Fé com ação. Fé por si só, ela é morta. Fé é morta. Ela é fé vazia. Lá na Bíblia está lá. Muitos falam, Senhor, Senhor, não vou entrar no reino dos céus. Ó Senhor, ó Senhor. Eles falam o dia inteiro, a noite inteira. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. E adianta você só falar, ó Senhor? E não fazer nada lá fora pelo seu irmão, pela sua irmã. Aturar, às vezes, a sogrinha, né? Dar um beijo nela, mesmo que, né, tal. Já é uma caridade, né? Ô, sogrinha, como vai? Aí ela te dá uma cipuada. Ah, eu aprendi lá que eu tinha que deixar para lá, né? Então. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá, todos conhecem, né? A Madre Teresa, ela foi de um convento lá, eu não me lembro do nome do convento, lá na Bulgária, né? Ela é búlgara. É búlgara ou húngara? Acho que é húngara. Não faz mal. E ela estava no convento, e ela soube que o Papa, não sei qual é o Papa também na época, estava andando na cidade. E ela falou para a irmã, a irmã maior, né? Madre Superiora, isso, obrigado. Madre Superiora, hein? Olha só. E ela falou assim, eu quero ver o Papa. Eu falei, não, você não vai sair daqui. Isso é uma história verídica, gente. Você não vai sair daqui. Se você sair, você vai ser expulsa. Você não volta mais. Mas eu quero conhecer o Papa, quero conversar com o Papa. Eu tenho o maior prazer de querer ver. A gente só fica aqui rezando, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso. Fica, e não sai disso. A gente só fica, mas a nossa vida é essa, acabou. Ela falou, pois eu vou sair. E ela saiu. Saiu, foi expulsa, né? Não podia mais. Ela saiu, foi procurar o Papa. Chegou nele e falou para ele. Explicou tudo, né, que aconteceu, tal, e o que eu devo fazer? E ele deu uma resposta tão linda, que eu adotei para mim e passo nas palestras para as pessoas. Preste atenção nessa resposta e guarde essa resposta, porque isso foi o Papa da época que falou para a Madre Teresa de Calcutá. Hein? Não. A Madre Superiora não deixava, e ela saiu. Não, querida, a Madre Superiora não deixava ela sair. E ela, não precisa ficar vermelhinha, está tudo certo, tá brincadeira. E ele chegou para a Madre e falou assim, faça o que o teu coração mandar. Vocês entenderam? Dê ouvido para o seu coração. A maioria das vezes não dá ouvido. Claro que você vai raciocinar, senão de repente você pensa que é alguém de Deus e chega lá um obsessor e fala lá, vai lá e atropela aquela pessoa, vai lá e atropela. Ah, mas foi o meu coração que mandou? Isso é conversa fiada, né? Você tem que ter o discernimento para saber que só o bem Deus criou. E você continuando fazendo o bem, você melhora. Pois o que aconteceu com Madre Teresa? Foi para a Índia e fundou várias e várias centenas de ONGs e ajudou milhões de pessoas a matar a fome. Se ela ficasse lá enclausurada só orando a Ave Maria, o Pai Nosso, não que tenha seu valor, porque eu oro várias vezes por dia o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas tem hora que você precisa agir. Não é só blá, 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 ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Fica o dia inteiro, ó Senhor, para você ver se o pescoço fica duro. E não vai resolver nada. Tem que ter ação. Ó Senhor, hoje eu vou tomar uma decisão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você vai e toma a decisão. Nossa, você é o cara. Você é a cara. Porque você tomou uma decisão. Você agiu com raciocínio e agiu com a fé. E a Madre Teresa fez isso. Outro caso lá na Bíblia, até 9, ainda tem 10 minutos, né? Com caridade tem mais 5 ou não?
Então tá bom. Com fé. Oba! De vez em quando eu dou uma peladinha, mas tudo bem. É que tem bastante coisa para falar. Então, o outro caso foi... Vocês já ouviram falar da mulher hemorrágica? Aquela mulher que sangrava o tempo todo? Vamos analisar assim. Vocês mulheres, evidentemente, que sabem que tem o período menstrual, normalmente de um mês, né? Assim, a gente sabe que são as impurezas que vão saindo, né, pela corrente sanguínea, etc, etc. Essa mulher não parava de sangrar. Imagine vocês, mulheres, ter que ficar andando na rua com um pano enrolado. Naquela época, né? Você não vai pegar um Uber, vai pegar um táxi, vai pegar um ônibus com aquele pano lá caindo, pingando sangue. Nossa, isso é horrível, né? Só pode ser horrível. Mas ela ainda tinha fé e andava. Depois tinha que voltar para casa, trocar. Nossa, era um trabalhão. Anos a fio assim. Aí você diz assim, por que Deus permite isso, né? Não é mais ou menos assim que a gente pode perguntar? Né? Mas Deus não é misericordioso, por que permite? Ali é que está o quê? A misericórdia divina. A gente precisa ter o conhecimento certo para poder entender. Nesse fluxo que ela tinha, contínuo, de sangrar, estava expurgando todas as nhacas, eu não sei nem o adjetivo que devo colocar aqui, do passado. E ela estava expurgando. Já disse aqui no começo que vocês, mulheres, no começo um mês, né, mais ou menos, tem esse período, quando chega o período, é só aquele períodozinho, digamos que estão mais ou menos assim, normal, né, vamos dizer assim, fora um casinho ou outro, diferente. Mas ela não, ela sangrava o tempo todo sangrando. E ela ouviu dizer que Jesus, era o profeta que estava ali, ia curar, ele curava. Então a fé dela movimentou o seu coração, a fé que ela tinha. Então ela saiu correndo e foi lá na casa onde ele estava. E estava um monte de gente. E ela simplesmente conseguiu mexer nas vestes de Jesus. E aí Jesus disse, alguém me tocou. Isso está lá nos evangelhos. Alguém me tocou. Aí os apóstolos, um deles falou assim, mas mestre, todo mundo está te acotovelando, mexendo, está te encostando, mexendo, apalpando, né, puxando a roupa, mas de mim saiu virtude. Isso está nos evangelhos, gente. O que Jesus quis dizer com isso? Que só tinha uma pessoa que ali presente que fez mexer com ele, mexeu nos brios de Jesus, despertou uma coisa maravilhosa dentro dele, porque ela também tinha essa maravilha. E ela simplesmente nem abriu a boca, não fez nada. Ela sarou, parou de sangrar. Dá para acreditar nisso ou não, gente? Ou isso é historinhas que as pessoas contam? Isso é aqueles papos lá antigos? O que vocês acham disso, gente? Me ajuda aí, por favor. Não entendi bem, desculpa. Mas nós estamos falando, qual é o nosso tema de hoje? A fé. Vocês acham que essa mulher ia sarar se ela não tivesse fé em Deus, principalmente nela, porque ela lutava todos os dias, sangrando, e fazia o que tinha que fazer? Isso não é fé em si mesmo? E depois ouviu dizer que tinha Jesus? Naquela época, não se ensinava o monoteísmo, certo? Não tinha um Deus só. Os romanos eram vários deuses, principalmente o deus Júpiter. Então, a fé dela removeu todas as montanhas da sua ignorância. Nós não vamos mover ou remover as montanhas que estão ali naquele monte lá embaixo. Isso é conversa fiada. Nós vamos remover as ignorâncias que temos dentro de nós. Nós vamos remover os obstáculos que nós criamos psicologicamente dentro da nossa cabeça. Nós somos co-criadores de Deus. E você tem o livre-arbítrio de fazer o bem ou o mal. Mas se você tiver o discernimento, como Paulo de Tarso fala, o discernimento de saber que isso é uma coisa e isso é outra, e você acaba fazendo isso, trabalhando. Outra passagem, um homem procurou Jesus e disse, o meu filho anda endemoniado, e os apóstolos não conseguiram tirar o demônio.
A palavra demônio não é o demônio aquele de chifrinho, né? Aquela coisa do diabinho, né? Isso é tudo bobagem. Na língua de Jesus era o aramaico, lá na época, demônio é a abreviatura de demo, então eles chamavam de demo. Demo quer dizer, a tradução, espírito. Então, havia um espírito perturbando aquele filho. E Jesus se irritou um pouquinho e disse: até quando eu os tereis, homens de pouca fé? Até quando eu os tereis? Mas, mestre, por que a gente não conseguiu curar? Porque falta fé em vocês, suficiente. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, este seria salvo. Traga o menino. E o menino veio e sai demônio. E Jesus, com a autoridade espiritual que ele tinha, o demônio foi embora. Ou seja, o espírito maligno. Naquela época, as pessoas eram obsediadas o tempo todo. Nessa época também. Só que naquela época eles nem sabiam como fazer. Nós hoje temos um escudo espiritual muito maior do que naquela época. Hoje temos o Centro Espírita para explicar para nós. Recebemos fluidos da casa, nós fazemos o evangelho, nós fazemos a higienização no lar, a gente vai estudar mais, a gente já desenvolveu mais o intelecto, a inteligência, nós passamos vários lugares do orbe terrestre. Olha aí quanta coisa a gente já fez. Então nós, nessa época, estamos muito mais desenvolvidos do que naquela época. Então, os apóstolos não tiveram a fé suficiente para expulsar o demônio. Quer dizer, o que é expulsar o demônio? Mandar ele embora, que é o espírito maligno. Eu já, de certa forma, já expulsei vários com a minha fé. Várias entidades, eu consigo ver as entidades. E muitas vezes não consegui. Mas muitas eu consegui, porque a minha fé, eu deixei rolar o meu coração, abrir de tal forma que aquela entidade ficou irritada só de ver, porque eu estava com o coração aberto para Deus, para Jesus. E aí? Ele foi embora. Aí é que está, eu falo coisas na prática, porque se eu não praticar, como é que eu vou ter coragem de falar as coisas que eu falo nas palestras? Você precisa questionar mais a sua fé para remover as montanhas da nossa ignorância. É preciso que a gente enxergue isso. Simples assim. A fé remove um monte de besteira que está dentro de nós, mas seguida do raciocínio. Fé, o slogan, né, do Espiritismo. Hein? Então, a fé é raciocinada. Você tem a fé, mas tem o raciocínio. Você tem o raciocínio, mas tem a fé. Para poder ter discernimento de como trabalhar nesse lado. Eu vou fazer uma palestra, só que não vai ser gravada. Terça-feira, o tema vai ser o poder do pensamento. Como é que o pensamento se forma? Quem é que forma os pensamentos? Como que a gente consegue entender? Então aí é outra coisa, né? A gente vai falar sobre isso. Uma outra oportunidade a gente pode falar, né? Mesclando tudo isso. Gente, falta 5 minutos de caridade que nosso amigo deu. Não é isso? 5? Vamos fazer perguntas, gente, por favor. As perguntas que é importante. Vocês viram como passou rápido? Hã? Foi sem dor. Tá. Mas então, por favor. Quem quiser fazer pergunta? Vamos lá. Tá. Eu já estava aí. Interessante. Conforto. Zona de conforto. O mete o pé não é aquela coisa bruta. Faça, põe o pé na estrada, trabalha. Né? Então, tá certo, desculpa. Eu tenho que me acostumar. Programa ao vivo é fogo, né? A colocação do nosso amigo foi
Não foi uma pergunta, foi uma colocação. Que tem um ditado que mete o pé, que Deus dá o chão. E a resposta, mais ou menos, que a gente pode ter assim, sensata, que é mete o pé na estrada, vai andando com os seus pés, que Deus fará a sua parte. Em outras palavras, ajuda-te que os céus te ajudará. Faça a sua parte. Você de casa, vocês aqui no salão, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te machucando o coração, seja lá o que for, tem solução. Às vezes a solução é cala a boca e vai dormir mais cedo que você está no lucro. Escuta o que eu estou dizendo. Tem coisa que fala, deixa eu dormir que hoje foi uma caca. E no dia seguinte a solução vem, metade, o passarinho faz piu, 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 e por de repente vem uma ideia, você vai lá e assina e acerta. Isso chama-se fé. Verifica no teu coração o que está acontecendo com você. E eu repito isso todas as palestras, todas, não deixo de falar uma vez nas palestras. Não me importa a tua idade cronológica, o tempo que você está aqui na Terra. Se tem 10 aninhos, você já está com 95. Vocês já ouviram falar do Clint Eastwood, aquele grande ator e diretor? Aquele cara é fantástico. A sensibilidade que ele tem, 95 anos, e falaram para ele, você não vai parar? Se eu parar, eu morro, eu tenho que continuar. Ele vai morrer fazendo o filme. Kirk Douglas morreu com 103 e estava inteirão. É que acabou o tempo dele. Porque ele não desistia da vida. Talvez ele pedisse. Vou fazer uma pergunta agora. Aí estão ouvindo, né? Claro. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês, para a gente encerrar. As pessoas que se suicidam, estava lá no caminho dele se suicidar e morrer? O que eles fizeram? Escolheram isso. É uma escolha. Tá. Alguém mais? Por favor. Desistiram de suas vidas. Não tem fé, certo? Muito bem, todos estão certos. Sim, provavelmente quase que 99,99,99 tem obsessão no meio. Está certinho. Todos estão certos. Mas vamos acrescentar. E Deus permitiu ou não permitiu? Certo. O livre-arbítrio é da pessoa, tá certo? Muito bem. Mas mesmo assim, por que ele desencarnou? Deus não é misericordioso? Por que muitos tentam e não conseguem? E o outro só estalou o dedo e já era. Por quê? Por quê? Por quê? Por favor, rapidinho. Por quê, gente? Me ajuda, me ajuda. Tá certo. Eu sei. Sim, sim. E não morre. Agora, é difícil de engolir isso que eu vou falar, gente. É difícil, mas eu vou falar assim mesmo. Deus dá para você o que você quer. Presta atenção. Ele queria morrer e Deus permitiu. O outro queria morrer, mas não permitiu, porque ele ainda tinha que fazer um monte de coisas que seria melhor ele aqui reencarnado do que não reencarnado. Seja bem-vinda, querida. Você falou? Desculpa. Nós atraímos, isso. Isso, tá certo. Mas, pois não. É. Muitas vezes a pessoa perde a vontade de viver, ou perde a sua fé, ou
ou deixa de acreditar em si mesmo quando são muitas as dificuldades, né? Então, a perda de entes queridos, doenças muito graves, né, terminais, aquela sequência de um grande sofrimento. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está numa situação muito, né, muito difícil a recuperar a fé? Faça a sua parte. Converse, conforte o coração, se você puder, né? Se você não puder chegar perto dela, ore bastante. Senhor, dai a luz para essa criatura, não fazer a besteira, etc, etc, etc. Você vai fazer a tua parte. Mas o desligamento de ficar aqui ou não pertence a Deus. As pessoas não morrem de bobeira, gente. O suicida não morre de bobeira. Porque quer ser... E olha que no Vale dos Suicidas, Nossa Senhora cuida do Vale dos Suicidas. Gente, vocês não fazem ideia o mundaréu de gente que passa ali. Porque tiram sua própria vida. Depois vão se arrepender, vão chorar, vão fazer tudo que puder, vão pedir pelo amor de Deus para retornar, vão esperar um tempo enorme para depois voltar. Mas volta muitas vezes com lesão. Volta com medo, volta inseguro de vida, mal resolvido em tudo que você puder imaginar. Por isso que tem muita gente que tem tendências, é que não dá para falar tudo, né? Eu já até estourei. Tendências e negações, tendências e inclinações do passado que já até tirou a própria vida, e nessa ele tem uma tendência, ele não que ele vá fazer. E se ele não trabalhar nisso, a tendência arrasta ele. Gente, acabou o nosso tempo, desculpa. Fazer a prece, né? Então, pode apagar a luz? Ah, não apaga? Ah, ninguém me enxerga, tá certo. Oh, meu Deus, eu estou falando que programa ao vivo é fogo. Mas tudo bem. Vamos lá, então? Tá certo. Vamos fechar nossos olhos? Paz e luz aos nossos corações. Gratidão, Senhor, muita, muita gratidão, mas muita gratidão pela nossa vida, pelo dom da vida. A vida que foi concebida por Ti. Gratidão, Senhor, por tantas coisas mais que passamos, de bom ou de ruim. De bom porque tínhamos dádivas. De ruim porque tínhamos lições para trabalhar. Mas para Deus é o cultivo de cada coisa que você precisa fazer para crescer o espírito. Veja a vida pelo lado bom. O lado bom é quando você agradece a Deus. O lado ruim é quando você fica reclamando. E Deus joga pela lei de atração a reclamação para você, e você fica clamando para trás, e a sua vida vai para trás. Obrigado, Senhor, por estarmos todos reunidos hoje, aqui no salão, e o pessoal de casa, ouvindo essa prece simples, muito simples, de gratidão pela vida, de gratidão para enxergar o que se passa conosco e para que eu desenvolva o meu ser. Tudo que eu passo sou eu que atraio. Eu não atraio de ninguém, a não ser de mim mesmo. E se eu estou consciente de que atraio isso ou aquilo, é porque eu preciso mudar se quero mudar. Se eu não quero mudar, eu não mudo. Mas se eu não estiver satisfeito, então eu preciso mudar. Então eu mudo para melhor. Gratidão, Senhor, gratidão. E vamos orar quando chegar em casa pelo mundo, para que acabe essas guerras loucas aí dessas pessoas, que parem de tirar tantas vidas por aí. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado.